o CD físico da nossa rainha, da nossa diva, da Diva Mor, a rainha do pop, acho que vai ser para sempre. Eu tenho aqui até, se eu estou aqui hoje, só começando um pouquinho, eu estou meio nervoso, mas se eu estou aqui hoje como coordenador de marketing da Livraria Cultura, a Madonna tem um pouco de culpa nisso, porque o primeiro evento que eu fiz aqui foi um evento da Madonna, do MDNA, com muita gente que estava aqui na época, e foi com esse evento que a gente ganhou um destaque e acabou sendo bom para o currículo na hora da promoção. Então, Madonna está aqui. Não só da adolescência, mas da minha vida profissional também. Só explicar para vocês, então, o evento, a gente fechou esse evento com a Universal, tem um tempinho já. Semana passada tivemos uma festa maravilhosa na Music Box, que foi a festona. E a gente continua, então, essa celebração desse álbum hoje com o evento oficial de lançamento aqui na Livraria Cultura, né? Como apoiadores nós tivemos então a Madonna Page Group. Tem alguém da Madonna Page Group aqui? Não? O Cristiano não está aqui. O Cristiano está falando comigo na madrugada no Facebook, todo empolgado. E também a do Eles Escola de Música. Tá? Então eu não vou estar aqui para falar sozinho, o evento vai ser um bate-papo para a gente falar sobre curiosidades do álbum e curiosidades também da carreira da Madonna, intercalado com alguns joguinhos, porque a gente não é de ferro, então a gente tem que se divertir também, tá? Principalmente quem está aqui no palco vai se divertir com vocês que estão aí na plateia, tá? Não vai ser fácil. Então, para completar aqui então o nosso palco, eu vou chamar então nossos convidados de hoje, tá? O Jorginho está aqui. Escreveu a Bíblia na Madonna, aqui com a gente. Ele, então, que é um dos fãs mais conhecidos da cidade, porque afinal de contas ele é dono de uma das casas, a casa mais importante da cidade hoje em dia, a Luísa Neto, por favor. E ele que é uma figura, esteve presente já em outro evento de lançamento da Madonna, só que eu não vou falar o nome da concorrência, mas ela estava lá. E com certeza vai divertir muita gente aqui. O Fabinho Vieira, por favor, aplausos. É isso, gente. Vamos começar. Qualquer coisa, o bate-papo acontece aqui e acontece aí também. Se vocês estiverem vendo que está faltando alguma coisa nas informações que a gente está passando aqui, vocês estão convidados, então, a se intrometer aqui com a gente. Pode sentar, galera. Não vou deixar vocês em pé, daqui a pouco vai ficar todo mundo aqui em cima. Bom, então, para começar, é uma coisa que eu estava até falando com os meninos antes de a gente começar o evento em si, que era importante. Eu já falei um pouco da importância da Madonna na minha vida profissional, mas o meu primeiro contato com Madonna foi com um CD, com um LP do meu pai, o LP do Like a Virgin, se eu não me engano, que ele tinha, e eu queria saber e queria também vestir o que aquela menina estava vestindo na capa do LP. Você, Jorginho, qual foi o seu primeiro contato com a Madonna? A primeira vez que você ouviu falar e de repente já foi paixão à primeira vista, já deu vontade de comprar tudo que tinha dela? Boa tarde para todo mundo. Boa tarde. A primeira vez que eu ouvi a Madonna foi o meu irmão que pediu, que na época ele tinha uma namorada que gostava de Holiday, e na época dos anos 80, acho que a maioria de vocês nem era nascido aqui ainda, ele pediu para eu gravar essa música para a namorada dele, na época. E eu passei a tarde inteira ouvindo rádio, esperando que a tal da Holiday tocasse. Tocou, eu gravei, ficava ouvindo também, mas eu me tornei fã um ano depois, que foi em 85, foi com o clipe de Material Girl. Então, como Madonna, como nome Madonna, eu tive contato no ano de 1985. Aí eu vi o clipe e depois comprei o disco, que também foi Like a Virgin. Eu não queria ser aquela noiva da capa, né? Mas eu ouvi o disco inteiro e gostei. E na época eu era fã do Michael Jackson. E eu colecionava o Michael Jackson, tinha disco dele e tudo. Mas quando a Madonna chegou, eu não sei se acontece isso com vocês, mas ela tomou espaço de todo mundo. Então eu colecionava o Michael Jackson, colecionava a Blitz, na época lá da Fernanda Abreu. E quando a Madonna chegou, eu deixei um pouquinho o Michael Jackson de lado, deixei a Blitz de lado e fiquei só com a Madonna. E ainda gosto, né, desses outros cantores, mas a Madonna realmente ficou. Então foi em 85. E de lá pra cá, essa minha admiração por ela, esse meu respeito por ela como pessoa, como artista, só tem aumentado. Neto?
Então, é engraçado que eu estava comentando aqui com o Fabinho que mais ou menos a mesma coisa que aconteceu contigo aconteceu comigo. Eu também era fã do Michael Jackson, gostava da Blitz, essa coisa toda. E o primeiro contato foi por alguém da família. Eu lembro que eu tinha uma tia que gostava, ouvia. E aí eu me lembro bem do nome Madonna, bem forte assim, quando minha avó deu de presente para minha irmã mais velha, um álbum, True Blue. E aí eu achei interessante a força do nome dela. Mas aí passou algum tempo e fascinar mesmo por ela foi alguns anos depois, 88, 89, que eu comecei a ver, aí veio Vogue, veio não sei o que, aí ficou super fascinante. Mas é sempre muito bom. Fabinho? Então, eu já tinha comentado com os meninos que a minha história sobre a Madonna na minha vida, para começar, é meio longa, mas eu vou tentar encurtar. Por favor, né? Até porque não temos tanta coisa assim. Então, eu tava lembrando agora, o Neto falou do True Blue, que o meu primeiro contato mesmo que eu tive de fã, de ouvir e de dançar e de curtir Madonna em casa e tudo, foi quando eu tinha lá nos meus 6 anos, que eu tinha uma empregada. Não sei para onde é que ela anda hoje. A vida dela era deixar de trabalhar para escrever carta para FM 93 para ganhar brinde. E ela ganhou um monte de discos uma vez numa promoção, entre eles tinha um vinil single de Papa Don't Preach. E minha vida era dançar Papa Don't Preach dentro de casa. Lembrando disso agora era ridículo, mas era ótimo. E eu subia nessa parte aqui do sofá para poder ficar me olhando refletido numa foto enorme que tinha. Gente, era muito... Agora que eu lembrei foi horrível lembrar disso, devia ter contado, mas enfim. Poucos anos depois, uma vizinha minha... Espero que todo mundo consiga dormir mais tarde. Não, mas era bonitinho, eu era uma criança bonitinha, eu era magrinho, eu dançava bem. Aí, minha mãe adorava. Então, em 89, minha vizinha, amiga de infância, comprou Like a Prayer. E esse disco pode-se dizer que ele passou muito mais tempo lá em casa do que na casa dela, tanto que hoje esse disco é meu. E acabou ficando pra mim, tem o nome dela lá, Virgínia Magda, mas o disco é meu. E tempos depois eu vi... Não, Virgínia Magda é bom, né? Você pensa a mesma coisa que eu, né? Ele adotou o nome, né? Depois. Não, adotei anos não. depois ele adotou o nome. Esse nome não é meu, fica de... Mas quem quiser pode usar Virgínia Magda, quem quiser se montar aí é um nome bom. Quem quiser se montar Virgínia Magda é um nome bonito. Anos depois, lá por 92 e tudo, depois da fase erótica, que começou os escândalos sexuais, eu estava nas Americanas e encontrei o The Immaculate Collection, que eu nunca tinha ouvido falar. E comprei, foi o primeiro CD que eu comprei na minha vida, eu tinha nem onde tocar. Pedi um amigo meu para gravar numa fita de 90 minutos TDK, para eu ouvir no meu Walkman. E fui até Paracuru no Réveillon, ouvindo Madonna até morrer. E enquanto eu ouvia as primeiras músicas, Holiday, Like a Virgin, tudo, eu lembrei de todas aquelas músicas que eu achava que não conhecia, de quando eu era criança, assistindo as aulas de ginástica que minha mãe fazia, e era o som de Madonna, e aquilo ficou na minha memória emotiva. Né, no meu subconsciente. Eu ouvi as músicas e eu lembrei das cenas, de eu assistindo as aulas de ginástica. E aí eu posso dizer que a Madonna tá na minha vida desde eu muito pequeno mesmo. Pra piorar a situação, pra assim, botar cereja no bolo, pouco tempo depois eu entrei num grupo cover da Madonna, por sinal tem gente do grupo que tá aqui, que eu já vi chegando, juro, beijo. Entrei no grupo, eu não era Madonna, eu era bailarino, foi minha primeira experiência como bailarino. A gente ensaiava Blonde Ambition Tour, até hoje eu sei a coreografia de Vogue. Agora, vai. Ai, com você lá no Music Box. Quem quiser me ver dançando Vogue, pode tocar no Music Box que eu danço com o Neto e com o Mauro. A gente dança mesmo. Um dança a coreografia de cada turnê diferente. A gente faz um mix de todas as coreografias de Vogue em uma música só. E foi muito legal. E foi uma experiência muito boa da minha vida, porque aí lá vai. Foi também a época das liberdades. Eu tinha 14 anos, descoberta sexual. E a Madonna teve presente nisso, na autoaceitação e tudo, aí lá vai agora de importante. Vai desligar o microfone dele, por favor. Não, Madonna acho que é importante nesse processo da vida de muita gente. O primeiro CD que minha mãe me deu, assim, foi muito bom grato pelo Music, ela chegou assim, eu sei que você gosta da Madonna,
Toma, foi quase meu filho. Foi quase ela dizendo, meu filho, eu aceito você. Tá aqui. Só pra gente citar um dado, a gente vê muita gente falando até, porque a Madonna hoje tá com 56 anos de idade, é inteiraça e passando por tanta coisa, tanta crítica em cima dela, mas caindo, levantando, né? Caindo, levantando, mas eu até como uma pessoa que trabalha na livraria cultura e tem acesso a dados, ela alcançou um dado impressionante essa semana. Ela foi a pessoa que mais vendeu CDs no Street Date, que é o dia do lançamento, né, que a gente chama, na história da livraria cultura. Só em Fortaleza foram 65 CDs no primeiro dia. Para vocês terem ideia, quem batia essa marca foi o One Direction, com 45 CDs, seguido da Beyoncé por 40. Então são dois artistas que estão bem para essa idade, para um pouco mais jovem, pegam uma galera que, enfim, nem sempre curte Madonna, mas é um dado impressionante e até a Livraria Cultura se impressionou muito. A gente sempre comprou muito CD para vender o CD, mas a gente sempre esperava que isso fosse vendido durante o ano. Mas, para vocês terem ideia, a Livraria Cultura de Fortaleza está quase acabando já os CDs. Então, é uma coisa que não aconteceu. A gente esperava. Eu estou falando disso para poder puxar o próximo assunto, que é um pouco polêmico, vai dividir opiniões. Possivelmente a gente vai entrar num fight aqui no palco, que é o álbum anterior. Deixa eu só falar uma coisa sobre os números que você estava falando. É inegável a importância da Madonna em números do entretenimento mundial, né? E a influência dela na vida profissional e individual das pessoas, como você citou o seu caso, o Fabinho citou dele e tal, mas também na vida profissional de empresas. A gente que trabalha com entretenimento, eu estou trazendo para o meu mercado, a gente que trabalha com entretenimento, nenhum de nós que faz festa pode dizer que jamais foi influenciado pela Madonna algum dia em algum evento que foi feito, jamais teve alguma coisa que viu num show, ou que pensou, ou que eu posso executar isso também numa festa, numa boate, entendeu? Então isso realmente é muito importante. E daí, talvez por isso, pelo fato dela englobar tanta coisa, esses números sejam tão impressionantes, os números dela sejam tão impressionantes, que se traduz em venda, que se traduz em venda não só de CDs físicos, mas também de música virtual, ou ingressos, esse tipo de coisa. É sempre impressionante, ela sempre enche os olhos. Esgotou um show, acho que na França, não foi? Em menos de 5 minutos. Em Amsterdã? Também. Menos de 5 minutos. Também. Também já foi contado. É inegável a importância dela para esse mundo de negócios, né? Não tem como... Quando ela quer, né? Quando ela está com muita força de vontade para divulgar o CD. Mas no geral ela enche os olhos. Por isso que a gente já vai entrar nesse fight, porque eu comparei esses dados com o dado anterior, MDNA. Para vocês terem ideia, a Madonna vendendo com Rebel Heart 65, a MDNA Stage vendeu 15 CDs. Então ninguém saiu de casa para ir lá atrás. Eu acho que tem todo um processo na MDNA. Ela estava mudando de gravadora, estava se acostumando, estava meio que vendo como é que está o ambiente, o que eu posso fazer. A MDNA é uma mistura, praticamente tudo que ela andou fazendo ultimamente. Eu acho que é um CD muito bom. E Girl Gone Wild possivelmente é um dos melhores singles que ela lançou ultimamente, se não o melhor. Mas é um CD que eu não escuto todo, assim. Eu escuto bem mais American Life, que nem todo mundo gosta, do que o MDNA. Se você for fazer essa comparação, e é mais do que natural você pegar o CD anterior e fazer uma comparação com esse CD agora. Se você pega o que aconteceu na era MDNA, o que é que você vai ter? Você vai ter zero de promoção. Ela não fez promoção em nada, ela não fez capa de revista, ela não deu entrevista. As poucas entrevistas que ela deu, ela praticamente não falava sobre o álbum. A gente tem uma promoção que seria o Super Bowl, mas que não era do MDNA ainda, até porque o disco ainda não tinha uma cara. E o que é que a gente percebe? Eu faço uma leitura, eu particularmente gosto do MDNA. Eu sei que muitos fãs não gostam, muitos fãs acham que foi um espécie de single e tudo mais, mas eu gosto, né? Ele não é um álbum extremamente bem produzido, mas eu acho que ele era um tubo de ensaio. Você tem a impressão de que ela cumpriu o contrato? Só. Pronto.
essa impressão me passa mais no Hard Candy, que ela cumpriu o contrato, ela estava de aviso prévio e ela lançou aquele disco, né? Ela estava de aviso prévio lá da Warner, ela lançou aquele disco de qualquer maneira. Deve ser a decisão dessa mulher, né? Então a Warner pagou milhões para ela. E quando ela fez, né? Ela saiu lá da Warner, foi para a Live Nation, para a Universal, no caso aqui no Brasil, ela tentou fazer a coisa, não, eu vou utilizar o meu nome. Tanto é que o álbum não tem o nome dela, tem iniciais de letras de nome dela. Esse álbum ele não tinha um personagem, que era uma coisa que sempre me incomodou muito, porque todo álbum da Madonna ele tem um personagem. Qual é o personagem desse álbum agora? É a toureira, é o matador, no caso. Então ela vem com uma figura masculina, uma figura feminina, de um toureiro, então a gente já sabe que tem esse personagem. No Hard Candy a gente tinha a M-Dollar, que era a boxeadora. Então em cada álbum você tem um personagem. O MDNA não tinha personagem, né? Era a Madonna. E o MDNA ele não teve divulgação. Ela lançou o álbum e ela foi fazer a turnê. Ela fez o single de Turn Up The Radio na época, o clipe ela fez na época que ela estava fazendo a turnê, com os bailarinos e tudo mais. E a gente sabe que ele foi um álbum muito bem sucedido em relação a vendas. A estreia dele, ele vendeu numa faixa lá na Billboard, vendeu na faixa de 300 mil cópias. O Rebel Heart, ele está nessa faixa de 115 a 120 mil cópias, apesar de toda a promoção que ela está fazendo. Até porque desses 3 anos para cá, muita coisa mudou e muito CD deixa de ser vendido. A gente sabe disso. Mas o que é que eu acho? Eu acho que ela quis testar a popularidade dela. Eu acho que ela quis testar o nome dela e ela quis testar, inclusive, todo esse amor que os fãs têm por ela. E fazer a coisa o quê? Será que eles compram? Será que eles vão atrás? Será que eles ainda... E foi só um minutinho. E foi o período que surgiram grandes cantoras, né? E tem toda aquela rixa naquela época, Madonna e Lady Gaga, que todo mundo alimentou, a mídia alimentou, a imprensa alimentou, e ela ficou só vendo aquilo ali de longe. Você vê que a Madonna nunca chegou em um embate direto daquilo. A resposta que ela fez foi chamado Borders Way e o Express Design, que foi uma coisa muito leve, muito tranquila. E ela testou a popularidade dela. E o foi que ela teve um dos álbuns mais bem sucedidos do ano de 2012 e a turnê mais bem sucedida do ano, quiçá da história. Então o que acabou acontecendo? Ela disse, não, realmente eles vão atrás, realmente eles me amam e eles vão fazer. Tanto é que agora eu acho que ninguém está conseguindo acompanhar essa Rebel Heart, porque é tanta entrevista, é tanta matéria, é tanta foto, é tanto ensaio, é tanta capa de revista, que a gente não está conseguindo acompanhar. Eu mesmo antes de vir para cá já vi que ela já tem mais 3 entrevistas agendadas. Eu não vou passar uma semana. Ela vai passar uma semana na Ellen DeGeneres. Fez isso. Quer dizer, então isso então isso aí é legal, por quê? Porque ela disse, não, eu dei uma descansada na era MDNA, eu dei uma relaxada, realmente eu não fiz nada. E como eles continuaram seguindo, e que nós realmente continuamos seguindo, apesar de não ter capa de revista, de não ter nada, ela presenteia os fãs, porque para nós, para mim que sou colecionador, e eu acho que para todo mundo que é fã, é um presente. Ver a Madonna no Grammy, ver a Madonna cantando, e linda, fisicamente ela está muito bonita, ela está muito tranquila. Coxa que coxa, né? Não é? O corpo da mulher é um negócio fora de série. Então isso, eu acho que o MDNA, ele é um tubo de ensaio, ele foi um experimento. Essa é a minha teoria, que a gente estava conversando que eu tenho uma teoria meio louca. É engraçado que a metodologia de divulgação que ela fez no MDNA foi praticamente igual que ela fez no Hard Candy. E a gente faz um... É mais ou menos como que ela estivesse querendo testar. Peraí, o Hard Candy foi o último da era Warner, MDNA é o primeiro dessa nova era. Vamos repetir aqui para ver se funciona, ver onde é que eu erro e acerto. A divulgação. Não, e o mais engraçado, uma coisa que eu tava lembrando essa semana, é que o MDNA foi até então o disco dela com o maior número de faixas, 16. Mulher, só 3 clipes, quase que eu ligo pra ela e digo, faça isso não. O Erótica, foram 14 faixas, ela fez 5 clipes. Ela merecia, assim, pelo menos dar uma de Beyoncé, né? Que a Beyoncé é a maior clipeira da nova era, né? Eu acho que deve ser por isso que ela não faz. Talvez, né? Ela não gosta muito, mas ela não vai dar uma de Beyoncé também, então eu acho que podia uma aprender com a outra, não tinha nada contra. Acho que a Beyoncé é uma boa referência. Mas ela podia fazer pelo menos uns 10 clipes. Agora, do River Heart, por favor, mulher, faça.
Eu acho que é assim, Acho que como a turnê começa só em agosto, então ela vai ter todo esse tempo para poder fazer essa divulgação. Quem sabe, já tem Gostal aí que já está confirmado e o Beat Madonna que também já está confirmado por ela mesma, né? Quer dizer, então esses 3 singles já estão aí confirmados, então com o clipe. O clipe de Living for Love, ele é maravilhoso. Ele é muito bem editado, ele é super fotografado. Pronto, né? É aquela história. Sempre quando me perguntam, eu digo, olha, se você gosta de Vogue e gosta de Remanente, você vai gostar de Living for Love. Por quê? Porque é uma boa edição, uma boa fotografia e acabou. Assim, uma boa música também, né? E ela é muito inteligente. Posso fazer advogado do diabo nessa hora? Sempre, claro. Não, ainda bem que o microfone tem fio, ninguém pode jogar em mim. Living for Love ainda não me pegou. Perdão. Muitos fãs não gostam. Não, eu gosto, é uma música boa. Mas assim, eu ouvi o disco inteiro, eu acho que tá faltando ainda o Girl Gone Wild, do Rainbow Heart. Tá entendendo? E não é Living for Love, pra mim ainda. Adoro a música, achei o clipe maravilhoso, mas eu vi o clipe tá, Madonna. Eu quero aquilo que você me deu com Girl Gone Wild. E até com o Give Me All Your Love. Que quando eu vi Give Me All Your Love, gente, peraí, ela nunca fez isso. Eu queria ter tido essa sensação com Living for Love. Eu não tive. A minha reação com o qual a música? Give Me Your Love. Give Me All Love. Give Me All Your Love foi. Eu achei na primeira que era Avril Lavigne. Acho que quase todo mundo achou ruim. Eu acho que quase ninguém gostou quando foi lançado. Eu acho que foi um dos poucos que ainda gostava. Eu gostava também. Eu gostava da juventude da música. Eu gosto dos featuring. Não, lógico que dá um contraste. Você fica, nossa, tá uma coisa tão garota, tão... Eu curto a história da historinha, parece uma historinha em quadrinhos. Eu curto aquilo. E ali ela dá facada em tanta gente. Gente, tem um amigo meu que ele fez uma análise, uma diagnose crítica daquele clipe, que eu fiquei assim com a cara no chão. Ele nem fã da Madonna admira apenas. Falando não, o clipe é um ritual. Ali a Madonna assume que é Illuminati. E não sei o que ele fez. Eu não consigo nem reproduzir a análise que ele fez de tanto elemento que ele levantou. Daqui a pouco o Jorge vai fazer também umas análises das capas. Eu tenho teoria sobre as capas. E sobre o clipe também. Vou puxar pra vocês. Quem que gosta de MDNA? Levanta a mão. Do álbum MDNA. Olha aí, até que ele tem alguns sonzinhos legais da álbum. O Elias gosta, gente. Eu gosto, né? Quem mais gosta? Levanta a mão de novo só. Eu gosto. Ok. Tu também gosta? Eu gosto. Naquela época eu já falava. Tu gosta, velho? Eu gosto. Ó, tá vendo? Até que não tem tantos detratores, não. Então, bora logo falar da nova era, né? E aí a grande polêmica, a gente tinha aqui as demos pra falar. Tem muita gente, o álbum vazou antes, muito tempo antes, várias demos saindo, a hora que fica louco, tem o Valsi que tá ali, já me manda os links. Ó, saiu não sei o que, e parece que tava respingando, parece que cortaram o braço dela e ficou respingando assim. De vazamento. A gente não colocou até a palavra vazamento aqui para a pessoa não entrar, achar que é o Mundo Mulher, que é outro evento que acontece também no sábado no mesmo horário. Então, a gente... O que vocês acharam? Demos são melhores que as músicas oficiais ou não? Desde o primeiro momento, quando eu... Vou começar com o Neto. Desculpa. Não, começa com o Neto. Desde o primeiro momento que eu ouvi, eu achei as músicas cruas. Mas eu achei a essência delas boas, mas achei cruas. Eu digo, não, isso não é um vazamento. Eu não sei, marqueteira como ela sempre foi, eu sempre pensei nisso, ela está testando. Isso é um teste que ela fez, ela soltou, vamos ver qual é a resposta das pessoas. E quanta bicho, dizer que a Madonna não tem domínio sobre... Ela tem. Ela tem mesmo. Ela fica na internet olhando tudo que a gente tá falando. Ela tem mesmo. E aí ela fez a análise todinha. Quem baixou? Quantos baixaram? O que é que estão dizendo? Como é que está sendo? O que é que eu preciso ajustar? Então ela lançou aquilo talvez para aguçar, talvez não, para aguçar muita curiosidade das pessoas. E isso faz parte de uma estratégia maior. A gente acaba sendo meio inocente de imaginar que não, ela não vai mexer tanto no psicológico das pessoas. Ela vai mexer. Porque aí
isso aí transforma em venda, no final das contas. Então ela foi e lançou, estão querendo, então vamos lançar mais coisas, vamos lançar... Talvez ela tivesse dúvidas de algumas faixas, e pode ser que sejam essas as que ela lançou, para poder redimir essas dúvidas com o público geral, e a partir daí ela escolher, não, vou fazer assim, vou dar essa roupagem, não, eu vou apresentar desta forma. Tiveram algumas coisas que eu achei que as versões demo eram mais empolgantes, Illuminati é uma delas, que eu achei que fosse mais empolgante, e que a versão final não ficou ruim, mas eu achei que ela ia querer um pouco mais clubber, um pouco mais pista de dança, e ela é bem menos pista de dança do que o demo, do que a demo. Mas eu tenho essa visão, eu como profissional da noite de festas, viu? É o que ele diz. Eu escutei um ai que pena lá atrás, viu? Então, é essa impressão que a gente tem. A gente gostaria que talvez tivessem mais... Ela fosse um pouco mais voltada para a pista de dança, mas acho que ela acabou querendo voltar para o mundo como um todo. Mas estão aparecendo remixes bem bons. O Offer... Sabe qual é a impressão que eu tenho? Eu ainda estou destilando, assim, eu ainda estou na dúvida. Porque, assim, na época do Hard Candy, vale lembrar que Beat Goes On e Candy Shop vazaram antes. Ali eu acreditei que realmente tinha sido meio estratégico e tal. Vamos dar aqui testar o público, ver o que eles acham, etc, etc, etc. Mas dessa vez, mais de 30 músicas vazarem, eu fiquei meio... não sei, fiquei na dúvida. Ao mesmo tempo, vale lembrar que... Versões diferentes. Versões muito diferentes. E vale lembrar também que já tem bons anos que alguns artistas, até contemporâneos da Madonna, que utilizam a internet a seu favor, né? Eu acho que o caso mais clássico é o do Radiohead, que entregaram o disco inteiramente completo, gratuito para o público. E isso... E o U2 também. E o U2 também, mas com o U2 foi negativo a resposta, né? Mas o Radiohead eles deram mesmo de graça para o público, porque lá no site baixava o disco. Isso se refletiu depois em vendas. Acabou se tornando um dos discos mais vendidos deles. Aí você pergunta, como assim? A galera ganhou o disco de graça e agora vai pagar pelo disco? Sim. Porque baixar a gente baixa de graça. Agora, para ter físico, tem que comprar. Que muitas vezes, ainda naquela época do Radiohead, é bom lembrar que ainda naquela época ainda se tinha muito aquele pensamento de baixar música na internet, era piratear, era dar o disco gratuitamente, a gente quer vender. Hoje é que vendas digitais também já estão contando muito, né? Madonna tá aí também para falar sobre isso. Mas em algumas músicas, eu estava hoje justamente ouvindo... Rebel Heart e... Não, era outra. Perdão. Wash All Over Me? Wash All Over Me, que eu fiquei... Gente, tão boa a versão demo. Aí eu tenho a impressão que... A impressão que dá é que ela opta pelo acústico para caprichar nos remixes. Exato. Para dizer, não, vamos deixar os DJs serem felizes porque se eu já entregar a música dançante, os DJs não vão ter muito o que fazer. Eu tenho essa impressão às vezes. Mas se for isso, pelo amor de Deus, lance como single, faça clipe e tudo, que aí eu te dou mó 10. Aí se não for... Mas vão aparecer remixes bem bons. Tô torcendo. Vão aparecer bem bons. O próprio Offer já fez o remix de Living for Love, que ficou muito, muito bom. Tanto é que ela tá usando, né? Ela tá usando, e ela disse, não, beleza, foi não saiu como oficial porque já estava pronto, né? Os remixes oficiais, mas ela mesma assumiu e colocou no Instagram dela e tal. O Instagram, por sinal, acho que fez muito bem a Madonna. Exatamente. Né? Eu acho que lá aparece... Não sei se vocês têm sua opinião. Parece que aparecem muitos haters. Que dá pra identificar melhor. Ela tava numa vibe... Tô me arrumando pra uma festa, posto uma foto no banheiro. Várias vezes. Isso se aproximou muito, né? Deixou as pessoas... Ela tá quase a Ivete no Instagram. Ô, Jorge, tu acha as demos do Rebel Heart algumas melhores que as versões originais, as oficiais? Quando elas foram lançadas, eu baixei todas, naquela época em dezembro. E eu disse, não, eu vou esperar o álbum ser lançado para poder ouvir o original e sem ouvir as demos. Só que quando eu soube que ela ia lançar o álbum em março, eu disse, não, desde que sair 10 dezembro um álbum em março, Madonna, me perdoe, mas vamos lá, vamos ouvir, né? E aí eu ouvi todas as demos
E concordo, né, com a Luísa, eu achei bem interessante, mas eu achei tudo muito cru. Se você pega Sex, por exemplo, você vê que aquela música ali, como demo, ela jamais poderia ser lançada. Holy Water também. E aí você pega essas músicas finalizadas, ela transformou as músicas. O Watch Over Me eu também acho. Eu acho que ela estava muito batidão, muito avite, muito, né, pista de dança. Eu disse, não, vou lançar uma coisa acústica, porque aí os DJs podem fazer esse remix. Se divertir um pouco. Né? Eu gosto mais das versões finalizadas. Entre as demos e as versões finalizadas, eu prefiro as versões finalizadas. Porque são mais ricas. Porque elas são mais ricas, elas têm mais instrumentais. Body Shop, por exemplo, é linda. A versão finalizada é linda, é rica, tem alguns instrumentais, algumas mudanças de letra que também ficaram legais. Então, assim, foram poucas as que eu achei que a demo era melhor. E uma coisa que me deixou assim um pouco espantado é que algumas músicas que eu tinha certeza absoluta que entrariam no álbum, como Freedom, como Revolution, que a letra é exatamente o que ela estava trabalhando nesses últimos meses, e elas ficaram de fora. E colocaram, tem o Altitude Baby, né, que eu digo que é a nova Incredible, né, assim, que é a nova música que todo mundo vai odiar. Eu acho que tirando aquela criança chorando, a música em si, a letra, ela é bem interessante também. Então eu acho que nesse álbum, em relação a remix, a gente vai ter como a gente teve com Bedtime Stories, que era um álbum muito lentinho, muito tranquilo. Os remixes, aquele remix de Secret dos Gino Vasquez é uma das melhores coisas que eu já vi na minha vida. Ou do Orbit que ele fez com a Bedtime Story, que é perfeito. Então eu acho que o que vai acontecer agora com o Rebel Heart é o que aconteceu com o Bedtime Story, que é exatamente as músicas serem muito lentinhas, serem muito, né, low profile. E deixa eu te perguntar uma coisa. Dá pra pensar que ela quis fazer isso também com a American Life. Quando vazaram várias demos do American Life, a gente percebia que tinham várias músicas do American Life que eram bem batidão, e ela optou pela versão acústica no disco, né? Deixa eu te perguntar se tu tem a mesma impressão que eu tenho, o Fabinho também. Com o passar dos anos, apareceram novos cantores, como você falou, apareceram outros artistas no geral, e aí eles chamaram a atenção do público geral. E o público mudou muito, né? Eu costumo dizer que o fã da Madonna é assim, pessoal, galera mais velha, né? Galera mais da nossa idade, né? Vamos fazer assim, né? Mas vamos falar sobre isso agora, né? Mas não sabemos do que vocês estão falando. Obrigado, assim, ele começou a falar aqui de negócio de tirou o Blue, entregou completamente. Se não falar o Prince, a gente já sabe, né? Então, mas eu acredito que ela tem observado essa transformação do mercado e agora ela tentou se adequar. Ela tem sido muito eclética. Aquele reggae. Quando eu ouvi as primeiras demos, a primeira coisa que eu disse, isso aqui é a cara do Music Box. Sim. Eu imaginava o pessoal dançando. E aí assim, acho que vazou no meio da semana, quarta ou quinta-feira, uma coisa dessa. No sábado, o BDR estava tocando. Na sexta-feira já estava lá e o pessoal já estava cantando, já estava gritando e tal. Eu digo, não, ela realmente tentando ser eclética, tentando se adequar ao público mais jovem. Sexta-feira, mas o Box é bem jovem. O público já é bem jovem. E aí, eu digo, ela é muito esperta. Realmente pegou, captou essas ela pessoas. É muito antenada em relação a isso. Eu adorei a Madonna regueira. Eu imaginei ela fazendo clipe na Jamaica, com dread e tudo. Eu ia achar o máximo. Com a Rihanna lá do lado. Não, eu não duvido. Ela disse pra Marília Gabriela que nunca ia usar bota de cowboy e fez music. Né? Então, eu espero tudo da Madonna. Então. Uma coisa assim que eu acho interessante, que nos anos 80 e nos anos 90, qual era o grande adjetivo da Madonna, além de puta, vagabunda e material girl, né? Era a camaleão do pop. Todo mundo chamava ela de camaleão. E a gente sabe que a Madonna dormia loira e acordava morena. A Madonna dormia de cabelo curto e acordava de cabelo comprido. Ela sai do Like a Prayer com aquele cabelão, né? E vai para Express Yourself como Jim Harlow. Então, aquilo ali era a coisa camaleônica. A música, ela era quase sempre a mesma. Hoje em dia, como ela não pode arriscar tanto, isso são as minhas teorias loucas, né, que eu faço. Hoje em dia, eu acho que como ela não pode arriscar tanto nos visuais, até porque tem a questão da propriedade, tintura de cabelo, que não dá pra cortar, talvez se ela ficasse cabelinho muito curto, talvez não ficasse muito legal e tudo. Eu acho que ela faz essa coisa camaleônica nos álbuns, sim, nas músicas. Então, se você vai ouvir o Rebel Heart inteiro, alguém vai gostar de alguma música.
Alguém vai se identificar com uma faixa. A partir do MDNA. O MDNA eu achei o disco mais heterogêneo que ela tinha feito até então. Muito E até hoje continua. O Rebel Heart ele conseguiu ter uma homogeneidade maior que o MDNA não teve. Mas aí vem muito daquilo que a gente estava falando antes, que era aquela coisa... Tudo aquilo que eu já fiz eu quero experimentar aqui nesse disco, é um recomeço. O fato de se chamar MDNA é quase... Só falta ela botar o nome disso Madonna, quando estão conversando. Só falta ela assumir isso, né? Naquela época, o nome do próprio... Que aí, quando você falou a história da falta de personagem, eu lembrei exatamente que no primeiro álbum ela era Madonna. E no MDNA ela é Madonna. Que ele também tinha a história do ciclo dos 30 anos. Porque a imprensa em geral, quando for colocar, tem que colocar que ela tem 33 anos de carreira. Porque, a Madonna tem 30 anos. Não, 30 anos ela fez na época que ela lançou o MDNA. Que aí foi a maneira que ela teve de celebrar esses 30 anos. De rever todos os personagens, de rever todas as fases e de colocar ali dentro várias coisas. E fortificar a marca Madonna, o nome Madonna. E o que é uma coisa muito a cara dela, né? Assim, a gente talvez nunca vamos ter um MTV Unplugged da Madonna, porque ela não comemora os anos de carreira dela sendo revisionista. Tanto que eu acho, não sei, que a única coletânea que ela fez por vontade dela, administrada por ela, foi Immaculate Collection, né? Porque até o Something to Remember teve uma influência de gravadora, vamos apostar no time que tá ganhando. E depois o Celebration, que vamos terminar o contrato. Mas e ela não é nada revisionista. Se ela não criasse, se ela não apresentasse novidades, ela não se manteria no mercado tanto tempo. Jamais. Tanto que agora ela deu pra gente esse caldeirão enorme, 20 e tantas músicas, a mulher... Tá difícil de acompanhar, viu? Acho que não tá tendo tempo pra acompanhar isso aí, não. Eu costumo dizer que ela tá fazendo o dever de casa bem certinho dessa vez. Bem certinho. A Live Nation tá bem feliz aí com Eu tenho uma teoria também sobre isso, que tem a ver com o mercado atualmente, que isso é uma das discussões que eu gosto de ter com o Neto, aliás. Que por conta do mercado atual, tem muitos artistas que estão lançando discos mais condensados, com poucas faixas. Que é muito curioso, né? Na época do vinil, nós tínhamos, nos anos 70, nós tínhamos Dana Summer lançando os discos com 5 faixas. Uma música no lado A inteiro de 20 minutos e o lado B com 4 músicas. E Madonna, tanto que o primeiro disco teve 8, o segundo e o terceiro 9, que pra a gente olhar pra isso hoje... Da época nossa, isso pra o formato da época, como é que um disco com apenas 9 músicas era assim... Mas hoje em dia tem gente que está refazendo isso porque tá tudo tão rápido, tudo tão ligeiro, que os artistas ou estão lançando disco com menos músicas, ou como a Madonna fez agora, já lança uma carrada de música de uma vez. Porque tem aquele lance da música e informação, né? Então as pessoas estão se alimentando de informação numa velocidade incrível. Muito. Elas não tinham esse acesso tão fácil. E ela tava... A Madonna, acho que até que ela demorou um pouquinho a acompanhar esse ritmo, mas agora acho que ela pegou. Peraí, que agora eu tô entendendo como é que o babado funciona. Só que eu não aguento, então lança logo um monte de uma vez. Tanto que desde do Hard Candy, que é aquela coisa, ela lançar turnê e disco no mesmo ano. Peraí, mulher, para fazer uma coisa. Que não era assim. Ela parava, divulgava o disco, videoclipe, single. Oi, Dani! Aí teve o Erotic em 92, aí veio o Girly Show no ano seguinte. Então ela mantinha meio que essa... Ela trabalhava cada coisa a seu tempo, né? E desde o Hard Candy que ela tá meio... Fazia 10 anos que ela não fazia tanta coisa, porque a última vez que ela fez isso nessa vibe que ela tava fazendo foi na época do Confessions. Confessions ela foi pra todo tipo de programa, ela apresentou um bocado de coisa, ela suporta tudo que foi canto. Que ela tem verdadeiro horror a fazer isso, né? É verdade. A gente sabe, programa que ela... E eu adorei, engraçado, que foi a época, eu acho que dessa nova geração, de 2000 pra cá, foi a era da Madonna que eu acompanhei com mais afinco. Eu sou apaixonado pelo Confessions, digo de passagem, acho que é o melhor disco dela de 2000 pra cá. Eu amo amo aquela fase, amo ela com cara de Farrah Fawcett, amo tudo que tem relação com Confessions. E lamento não ter tido dinheiro na época pra ir pra Paris assistir o show. Eu acho que tem 2 arrependimentos em relação ao show. Um é Kylie Minogue em São Paulo e outro é não ter ido pra Confessions. Não ter prostituído pra ir pra Confessions. Eu devia ter me prostituído. Eu já deveria ser profissional da noite. Na época eu ainda podia, eu acho que em 2005 eu ainda tinha condição, acho que ainda tinha corpo pra isso. Eu tenho esse
pensamento com a Reinvention, que estava lá em Lisboa e tudo, e teve um grupo de fãs que se reuniram e foram, né? O pessoal do Missão na época foi e assistiu, e eu tenho isso com a Reinvention. Se naquela época eu tivesse, eu não sei se prostituição seria, no meu caso, eu acho que não seria muito interessante. No caso aí do Neto deu certo, no meu caso não seria muito interessante não. Mas, sei lá, pegar alguma coisa pra ir pra assistir a Reinvention. Então a Reinvention pra mim é o... volta no tempo e refaz alguma coisa. Pronto, pode ser, a gente tava falando que Madonna não é revisionista. A Reinvention foi a única coisa que eu vi até hoje que a Madonna foi tanto quanto revisionista. Foi. Como foi? Tanto quanto revisionista, né? Agora o mais engraçado é que depois, quando alguns jornalistas falavam sobre ela, inclusive alguns até chamavam de The Great Hits Tour, ela sempre negou isso, né? Porque é aquela história, passou, acabou. Tanto é que teve toda aquela polêmica em relação ao DVD, né? Ela não que nunca saiu e continua do renomar passado, infelizmente, né? De jeito não, Tanto que até na hora dela ser revisionista, ela faz uma coisa nova. Porque eu acho que no caso da Reinvention, né, que foi na época que foi a turnê do American Life, eu acho que tem uma questão mais mercadológica, porque nos Estados Unidos o American Life ele foi um CD que não foi muito bem aceito. De jeito, então, foi sabotado, né? Pois é, exatamente. Inclusive na própria turnê teve gente que saiu da turnê reclamando que não foi para esse discurso político, que foi fazer um show e tudo mais. Então acho que para ela foi mais prático apostar numa reinvenção, né, e fazer uma turnê baseada em hits antigos do que fazer uma turnê baseada às vezes eu tenho a impressão que ela que é meio mal sucedido. A Reinvention já começou por reinventar o show. Foi meio, gente, negrada, deu tudo merda aqui, junto aqui, vamos ter que refazer toda a estratégia, porque não vai ser a American Life Tour, vamos ter que inventar aqui uma coisa nova, porque a American Life foi um tiro no pé que ela deu. Mas ainda assim ela se tivesse esse nome, ela não teria sido, né? Sim. Que fique claro que eu não tô falando mal da American Life, acho isso do caralho. O tiro no pé que eu falo é em relação à época política que o mundo vivia na época. Todo mundo adora a American Life, só nos Estados Unidos é que o pessoal detesta. Mas é porque ela espetou. Ela alfinetou bem direitinho. Completamente anti-América o American Life. É por isso que eles detestam. E aí ela Tem como tinha o gostar. problema de ela não estar mais morando lá. Tinha um problema. Ela critica isso. Então tinha todo esse problema. Confessions também foi sabotado nos Estados Unidos, né? Ela cuspiu no prato que comeu e ela depois. Ela não teve mais. Tanto que eu passei muito tempo tendo implicância ferrenha com Raquel por causa. Porque a impressão que eu tinha aqui, depois da separação dela do Guy Ritchie, que ela voltou para os Estados Unidos, agora eu tenho que reconquistar o público americano. Aí ela foi trabalhar justamente com quem? Com o Pharrell, com o Timberlake e com o Timbaland. Ou seja, mulher, pelo amor de Deus, tá meio óbvio, né, a tua estratégia aí. E ela rasgou com muito gás. E não tem uma preguiça de trabalhar aquilo ali também. Foi, aquele é um disco que eu impliquei, mas que atualmente eu tô fazendo as Mas é um partes disco sociais. bom, tirando a capa horrorosa e o... A pior capa que ela já A fez. capa horrorosa e o encarte com um saco de lixo, né? Aqueles bombom, criatura, pelo amor de Deus. Não vou pegar pra Júlia, não, o saco de lixo já tá mais complicado. Mas um disco bom. Quase que eu ligo pra ela e digo, mulher. Liga, próxima vez que liga ligar, o quase é complicado, né? A gente tem aqui um vídeo então que o Felipe Cruz do Papel Pop liberou pra gente. Ele recebeu uma entrevista que vários veículos receberam. A gente tentou colocar na apresentação, mas vai lá no site do Papel Pop mesmo pra gente assistir junto então. Ela falando um pouquinho sobre uma das 1000 entrevistas que ela está dando agora para divulgar o Rebel Heart, né? James, por favor. O vídeo que a gente está recebendo foi mandado de fora ainda, porque a Universal ainda estava vendo como é que ia ser todo o processo de eventos, até isso que aconteceu também lá na festona, né? Porque surpreendeu realmente todo mundo. Eu acho que uma série de material promocional que eles iam mandar e acabou não chegando a tempo, enfim, por alguma dificuldade de produção. Deixa eu falar só uma coisa do que ela falou aí, sobre o lance de não se resignar com o que o mundo determina que seja feito. Isso é uma marca dela desde todo sempre. Ela sempre quis ultrapassar esses limites, não pelo fato de que ela seja uma porra louca de que queira ultrapassar por assim ganhar mídia, não, mas porque ela queria ter uma outra coisa para mostrar, ter outra coisa para falar.
Como ela falou agora há pouco, que a gente está vivendo numa época de que as coisas estão muito bem estabelecidas, que as pessoas vivem dentro daquela normalidade, e ela não aceita isso. E que ela nunca aceitou foi na época do American Life, que ela nunca aceitou, foi na época de Like a Prayer com a Igreja Católica, que ela nunca aceitava aquela fachada bonitinha. Na época do Erótica, que ela nunca aceitava. E sim, ela abriu muitas portas, como ela mesma disse. As pessoas aparecerem semi-nuas na capa de um disco, a sua vagabunda. E hoje em dia não, ninguém mais vagabunda, ela é artista. É arte, né? Você é artista. Isso é muito legal. Isso é muito legal que haja esse. Apesar de que as pessoas não. Alguns dos artistas ou as pessoas envolvidas nisso, apesar de que elas não admitam isso e que não a consagrem por isso e que reconheçam, mas ela tem essa consciência vendo isso acontecer, isso é muito bom. É inegável a importância da Madonna para o entretenimento mundial. É engraçado, o Fabiano estava aqui no evento que a gente fez lançamentos do Beyoncé Platinum Edition. Aí quando surgiu o nome da Madonna, surgiu aquela polêmica, aquele climão na hora, assim, de saber. E a gente até conseguiu. Sozinho lá na plateia, pra alguém concordasse comigo. Eu até falei, gente, calma lá. Madonna tá num patamar que tá, por enquanto, intocável lá. Vamos conversar aqui, ó. Vamos conversar aqui nessa área, até mesmo porque a Beyoncé, até como artista pop aqui, se vocês forem ver, ela não tá nem na prateleira de pop, ela tá lá em R&B. Né? É uma artista que é completa pra caramba. Eu acho que hoje em dia é a mulher que canta, tem uma produção. A questão de ser uma artista negra que está em evidência e que tem um excelente trabalho também é importante, né? Vamos dar só uma. Quer falar? É porque assim, é interessante o período que a Madonna quis lançar o Rebel Heart, porque a gente vem desde o final de 2013, com o lançamento do Beyoncé, que houve uma vontade dos artistas de se redefinirem. Nós tivemos diversos álbuns que foram lançados, não só na música pop, mas nós tivemos de divas, mas Beyoncé lançou, Shakira lançou Shakira, Demi lançou o Demi, Paramore, que é uma banda de rock, lançou o Paramore se reinventando. Então a gente está num período musical onde os artistas estão se redescobrindo. E é extremamente coerente você ter um artista que influenciou milhares de décadas, a gente está há muito tempo com a Madonna inventando a música, e escolher esse ponto de se redefinir e lançar uma nova carreira de 30 anos. Isso. É isso mesmo. Gente, mas é isso. Gente, agora é a hora da intromissão, porque a gente vai jogar. Quem tava aqui no MDNA, no lançamento do MDNA, sabe o que vai rolar aqui agora. Vou falar o caso daquela outra vez. Aquela galera que a gente já sabe que canta não vai participar, porque é justo. Quem não tem moral de igreja não pode participar. Como é que a gente Eu acho que quem é cantor profissional não pode participar. Quem canta no coral do mas eu acho que quem decorou bem as coreografias devia participar. Se o não vier, tu também. Eu sei. Como é que vai acontecer aqui agora, né? A gente vai começar com um quiz, tá? Então são três tipos de jogos. É o quiz, o que bi é essa, que depois a gente vai explicar direitinho como é que é. E tem uma Madonna o quê? Tá, a gente vai começar com um quiz. Como é que vai acontecer? A gente vai sortear, todo mundo que botou um nomezinho que queria participar do jogo vai ter que participar, mas se ficar com vergonha na hora, a pessoa que for sorteada indica a outra pessoa. Se tiver com vergonha na hora, não adianta, que a gente vai buscar, arrastar pelo braço, fazer pegar pra cima. Tá? Eu pedi o microfone sem fio. As perguntas vão ser feitas pelo Fabinho. Ele pediu, eu quero fazer o quiz. Que o sonho dele era ser a Hebe Camargo. Olha, sabe? Mentira, eu tô brincando. Às vezes eu tava falando isso, enfim, lá no administrativo da Livraria Cultura, falando que a gente ia apresentar hoje, né? Tinha ser 4 pessoas. Se alguém do administrativo da Livraria Cultura estiver gostando do meu trabalho, meu número é 8689030. Tô precisando, viu? A gente tava conversando que eu falei, olha, eu vou fazer evento da Madonna até quando eu sair daqui, eu tiver com 80 anos e vai ser provavelmente com o mesmo escopo que tá aqui no palco hoje, né? Daí a pessoa soltou, né? Quando vocês estiverem daqui a uns 30 anos, vai ser tipo Hebe Camargo, Lolita Rodrigues, daí Belo e Desi Gonçalves. Tu vai ser a Lolita. 30 anos, ninguém disse isso agora, né? Pessoal. Bora lá. A gente vai começar com o quiz. Eu amei o que ela disse, que a Madonna tá reposicionando e lançando os seus próximos 30 anos de carreira. Eu amei o que você disse. Mas é isso mesmo. Eu tenho certeza, a Madonna vai estar com 80 anos, ela vai estar usando. Ela tá, Eu tiro o nome. vai tirar o nome. Tiro o nome aqui.
Guarda aí, Jorginho, não fala ainda não. Tá, guarda aí, não fala ainda. Aloysio Neto. Representante da Aldeota. Não sei qual é a etapa da Aldeota. E a última pessoa é o Thiago Shoa. Olha aí, viu? Quase era o Santuário. Começa logo, querido? Não, da noite. Eu te amo. Você representa qual bairro, Thiago? Cidade 2000. Aí, viu? É pra fazer o quê? Ah, pra responder. Vira aí. Se eu souber a resposta. Não, você não pode falar. Droga. Não pode. Primeira pergunta pra ela. Primeira pergunta. Para Laurinda. Laurinda, querida. Ó, vocês ensinar de vocês. Se aí vai ser passo ou repasso. Se ela não souber, passa pra cá. Empatar é campeonato de rolo. É razão. Adorei. Quantos anos Madonna tinha ao iniciar sua carreira em 1982? 20? 21? 22? Ela já respondeu 24. Certa? Olha aí, ponto pra Laurinda. Fica aí. Fica aí, mulher, que eu acho que respondeu uma pergunta já veio. Não tem que dizer um valendo, não? São 30 mais de 30 anos de pergunta aqui. Qual a grande diferença entre o True Blue e o Salvo? Eu tô lendo que tá aqui. Pode dizer que eu tô enrolando. Pode dizer que eu tô enrolando. Qual a diferença entre o True Blue e os álbuns anteriores? Ela compôs sozinha todas as faixas do álbum. Ela começou a tocar teclado nas faixas. Começou a dispensar músicos de outros compositores. Começou a coproduzir seus álbuns ou mudou de gravadora? Não é ela. É a Mary. Isso. Vai, Mary. Vai, Mary. Tomara que eu tenha dito errado, né? Vou roubar aqui. Ela compôs sozinha todas as faixas do álbum. Mulher, já sei que tu errou. Não, Mary. Mas vamos conferir a resposta? Ela não vai produzir as canções. Deixa a minha Madonna ali. Já dando a Elsa. Esse pessoal da Aldeota não dá pra confiar. Agora pergunta do Thiago. Vai, desce! Beijo! Agora eu Tem vou. nem prêmio de consolação, participação. Dá um pôster pra ela. A pergunta do Thiago. Que grupo ou artista fazia a abertura da primeira tour? Beast Boys, Pet Shop Boys, Duran Duran Boys, Michael Jackson Boys ou Depeche Mode Boys? Beast Boys. Vamos ver, vamos lá. Aê! Vamos lá, agora tá aqui Cidade 2000 contra Parque 2 não. Conjunto Esperança. Olha aí o Village Hope. Village Hope. Não tem a Madonna aqui, né, pra tirar foto? Gente, a gente que tá aqui, a gente também vai ganhar brindes, então, mas os nossos não chegaram aí. Eu Deixa eu morrer de inveja de vocês. Já falei. Que estão ganhando. Ódio dessa brincadeira. Tô aprendendo a aniversário do meu primo, mó boca livre, pra estar aqui, não vou ganhar uma caneca. Da próxima vez que ninguém acertar, a gente fica. Podia ter cortado as brincadeiras, eu acho. Seguindo aqui a ordem da nossa programação, a divulgação das capas. Agora é a hora da teoria do Jorginho. Deixa de falar do Jorge, mas tem umas fotos. Se vocês forem visitar lá o Facebook do Jorge, vocês vão encontrar coisas como essa aqui, ó. Uma foto do ensaio, né? O ensaio e o ingresso. Olha, posso fazer um comentário sobre essa foto do ensaio? Eu me lembro em 1900 e... deixa pra lá? 93. Não. Vida internet. Pouco tempo depois. Fica na toa, que também não vi, viu? Pouco tempo depois do Girly Show, que aquela coisa, o primeiro show da Madonna no Brasil, blá blá blá, aquela história. Na época que eu fazia parte do M-Cover, né, Júnior? Qualquer coisa que aparecia a respeito de proximidade com a Madonna era uma explosão. Né? Se vocês verem no YouTube as reportagens da época, acho que eu lembro que, se eu não me engano, a Manchete fez um documento especial sobre a presença da Madonna no Brasil, a comoção que era aquilo. E eu lembro quando eu era criança, 13 anos eu tinha na época,
Mas eu lembro da confusão que foi a primeira vez da Madonna no Brasil, e era tão legal. Falar sobre isso era muito bom. Eu lembro quando uma vez no ensaio, né, Júnior, apareceu o Pedro com uma pasta com fotos da Madonna, do ensaio no Maracanã. E o simples fato de serem fotos mesmo, não é aquela coisa cortada de revista, já deu uma valorizada naquilo. Hoje é uma besteira, né? Tamo nem aí, tá só uma besteira. É da época, né? O valor que aquilo tinha, né? Pra um fã. A gente, mas assim, querendo ou não, a gente ainda fica assim, impressionado que o Jorge segue a Madonna, assim, quando ela começa a turnê e acaba conseguindo. Ela também te liga, Jorge? Mas ela tá sem tempo porque ela tá divulgando muito o álbum. Não, mas ela sempre me liga. Ela não, porque ela tá sem tempo. Se ela tá divulgando o álbum, ela não tá tendo tempo de me ligar, não. A operadora dela é a Tina. Se bem que ontem a nunca tem sinal, né? Ainda bem que a Tina não é patrocinadora do evento. Vai pro YouTube, meu. Inclusive, ela está me prejudicando nesse exato momento. Bora lá, então, e acontecem coisas como essa, ó, de conseguir. O Golden lá de Berlim. Aí é quando a gente foi. Olha, eu devia ter mandado as fotos que eu e Mauro a gente. Ai, agora eu vou me exibir. Quando a gente foi pro show em 2012, no dia do primeiro show, a gente foi. Quando voltamos de São Paulo, daquela loucura, aquela vibe, parece até lombra de bala que Madonna deu na gente. Não vamos sair, vamos dançar tudo cansado. Não vamos sair, vamos pra louca. A gente tava na angústia, vamos pra louca. Aí uma pessoa meia cola resolveu ir dormir, né? E eu e Mauro fomos pra louca. Simplesmente não tinha ninguém na louca, a boate vazia. Aí a gente tá no banheiro da louca quando aparece 2 bailarinos da Madonna. Lógico que a gente foi encher, eram 3, né? É porque o outro era tão desenchabido que a gente não quis estar com ele. Mas um deles era o Chad, né? Que era aquele japa maravilhoso, abusado, fica a dica. E a negona maravilhosa, o oposto, simpaticíssimo. Treinei tanto no inglês com ele, super legal. Aí tira fotos. Lá vem o Júnior que se exibir também. Vai, se exibir. A gente conseguiu mais. A gente, quando tava no Rio, a gente viu o Garlic no Corcovado, e quando a gente desceu, tava uma Kombi parada com toda a equipe da Madonna dançando no Corcovado. E tu não entrou, né, de beijo? Sentou na Kombi, sentou do lado da Madonna, ela te deu Ela não tava, mas tava tomar um chá. Gostou do coreógrafo e também tava a equipe toda. Literalmente uma Kombi da Madonna, lotada, todo mundo descendo. O máximo que eu consegui foi entrar numa Kombi com a equipe da Elba Ramalho. Não ria não, que a Elba é babado. Vá pro show da Elba. Se você conseguir chegar na metade do show fazendo o que ela faz, Mas eu consegui levar a Gretchen de Caruso no meu carro. Falando nisso, o nosso karaokê hoje vai ser um pouco mais difícil, ele vai ser com as versões da Gisele. Devia ter chamado ela. Olha, Madoninha Capixaba. dica pra próxima festona, né? Chama a Gisele, a Madoninha Capixaba. Essa é a lenda que ela tá casada, gostosa e bonita. Bora lá então pra divulgação das capas. Eu acho que, nossa, a capa de MDNA, eu gosto muito da capa do stand, mas eu tenho lá minhas reservas com a capa da versão Deluxe. Mas aqui dá vontade de comprar as 3. É, Mauro. E aí, então, as teorias? Pronto, quando essa primeira foto ela foi lançada, e na verdade a gente nem sabia muito bem o que estava acontecendo, e as fotos estavam vazando e tudo, e eu estava eu e o Josuene, a gente estava conversando e saiu a foto, a gente começou a analisar se era uma foto nova, se era uma foto antiga, e aí a gente acabou dizendo que era uma foto nova por uma série de coisas e tudo. E aí depois saiu a foto do Super Deluxe e depois saiu a foto do Standard. Quando eu vi as 3 fotos juntas, eu me lembrei de 3 álbuns. Do Madonna, que é só o rosto dela, com o nome. Do Bedtime Story, que é aquela coisa mais Merlin, que é o batom muito vermelho, aquela coisa muito já meio que senhora. E do Erótica, que é a coisa do sadomasoquismo, do couro e tudo. Então, assim, quando eu vejo esses 3 álbuns, quando eu vejo essas 3 capas, eu vejo que a Madonna continua se reinventando, ela continua se autoproclamando, ela continua fazendo... por isso, talvez, eu acho que ela não gosta muito dessa coisa de alguém chegar e fazer toda essa proclamação em cima dela, que eu acho que ela prefere fazer pela questão do controle, que aí ela vai ter o controle da coisa
que é como ela vai acontecer. Então, quando eu vi esses 3 discos juntos, eu disse, isso é uma teoria minha, isso não está escrito em lugar nenhum, ela nunca deu entrevista falando sobre isso, isso não tem, isso é uma teoria minha, né, de que, tanto é que eu estava dizendo, quando depois eu conseguir esses três discos, uma das coisas que eu vou fazer é exatamente pegar a comparação dos álbuns físicos mesmo, né, de colocar os 3 discos e ver realmente se tem, mas se você olha de forma geral, você vê alguma releitura feita. É Madonna referenciando, né? E ela tá fazendo isso, às vezes ela faz isso de forma muito clara, Bitch é Madonna, que aí a coisa é clara mesmo, ou ela faz isso de forma subliminar. E ainda só voltando um pouquinho, ainda falando sobre o lançamento do Rebel Heart, quando eu vi o clipe e depois comecei a ver as apresentações ao vivo, uma coisa que eu achava interessante era aquele negócio do cabelo dela, né? Que ela botou o cabelo aqui do lado e ficava sempre andando e segurando aquele cabelo. E quando eu vi o clipe, ela dançando, e que tinha uma hora que ela tava masculina, que seria um toureiro, por isso é que eu acho que ela tá mais dura, mais... Aí você lembra de La Isla Bonita. La Isla Bonita, né? E tem a segunda parte, que ela já tá de cabelo solto e tudo, que ela já é mais feminina, que seria a Madonna em si, já não é mais do personagem. E quando ela se apresentou nesses últimos programas, no Grammy, no próprio Brit e nos outros programas, você vê essa preocupação dela de ficar segurando esse cabelo e tudo, e aí me lembrou aquelas performances dos anos 70 e 80, que eu sei que a maioria não deve ter visto, mas vocês lembram daqueles artistas que eles faziam o papel masculino e feminino, que um lado era um homem e o outro lado era uma mulher. E aí quando eu vi aquilo ali, você filma a Madonna de um lado, ela tem o lado masculino, que seria o lado sem aquele cabelão, e o lado feminino, que aí é essa androgenia, que ela trabalha isso desde os anos 90, e que ela volta a trabalhar isso. Isso também são teorias que eu fiquei percebendo. Em nenhum momento ela falou sobre isso, ela fala que realmente é um matador, que realmente é um toureiro, em entrevistas ela fala isso, mas o que eu acho interessante é essa questão dela ir retomando esses pontos, né, de que o papel da mulher não é estritamente um papel feminino, tanto é que ela nunca fala que ela é feminista, ela sempre fala que ela é humanista, que aí ela vai defender os gays, ela vai defender os negros, ela vai defender as crianças lacto-órfãs, vai defender aquilo que a gente chama de minoria. Então ela não vai fazer um discurso estritamente feminista, ela vai fazer um discurso muito mais humanista. Então eu acho que quando ela vem com esse personagem, que é um personagem masculino, que é o matador, mas que ela dá uma feminilidade para ele, é para dizer o quê? Mulheres podem fazer coisas de homens e homens podem fazer coisas de mulheres. Todos nós somos capazes de fazer qualquer coisa. Então essas mensagens que a Madonna coloca, eu acho interessante. E uma coisa também que eu acho muito interessante é que ela nunca entrega nada de mão beijada para ninguém. Você tem que ler, você tem que pesquisar, você tem que assistir cinema antigo, você tem que pegar fotógrafos antigos, porque toda a referência dela está em cima disso. Então isso eu acho legal, porque aí a gente aprende muita coisa. Tem muito isso, que aí agora já você falou isso, agora me abriu para essa semelhança do clipe de Living for Love com o de Give Me All Your Loving. Sim. Que é tanto símbolo que tem tantas referências e simbolismos que tem naquilo, né? Rolou a polêmica agora com Living for Love, dela ter se vestido de toureiro, lá foi a galera que protege os touros na Espanha, blá blá blá, que eu não lembro o nome, perdão, na realidade, da instituição. E a própria Madonna, ela mesma se prontificou e disse, pera, calma gente, eu não tô defendendo que tourada é legal, coisa parecida, eu tô me apropriando de um símbolo, tô me apropriando de algo que já existe e retrabalhando esse conceito para dizer o que eu tô falando. Tanto que se ela quisesse falar de tourada ali, ela estava vestida de toureira e colocava um touro propriamente dito e não um bailarino maravilhoso com um chifre na cabeça. É quase um minotauro. Ela brinca com as chaves. O touro, na verdade, é touro, tá mais pra minotauro, né? A coisa ela é muito mais mitológica do que necessariamente humana, né? Exatamente. Esse lance que você falou, a riqueza de detalhes que a Madonna tem em todos os trabalhos dela é muito grande, porque ela cita referências de uma forma legal, bacana, entendeu? Sem parecer que ela está sugando alguma coisa de alguém. Ela
de forma muito responsável, que é muito interessante, e ela leva, como você disse, nada é de graça, ela leva a você raciocinar, pensar e avaliar aquilo ali, tentar compreender o que ela está querendo dizer com aquela mensagem ali. Isso aí você observa a carreira dela inteira. Ela tem todas essas referências em, sei lá, diversos assuntos. Ela é riquíssima culturalmente falando, ela é uma pessoa muito antenada no mundo das artes, na cultura. Acho que uma coisa pegando o gancho disso daí, quantos fãs da Madonna não foram atrás de saber quem era Basquiat, de saber quem... saber Keith Haring, saber o mínimo de música clássica, Frida Kahlo, ou coisas parecidas por conta da Madonna, né? Sim. Ou seja, eu estava agora raciocinando que boa parte dos artistas que eu gosto, eu estou adorando me tocar disso, sempre me remetem a outras coisas. Eu nunca paro ali, gosto de você, ponto. Sim. Vou para outros cantos. Eu conheço gente que, por exemplo, se abriu para outros artistas como a Kylie Minogue, por exemplo, depois que a Madonna homenageou a Kylie. É verdade. Como já ouvi de gente dizer, passei a respeitar a Britney depois que Madonna chamou a Britney, por aí vai. Comecei a analisar, porque para mim a Britney era apenas uma louquinha e por aí vai. Entende? Não tô aqui querendo defender ou ir contra ninguém ou coisa parecida. Tem alguma coisa nessa área, que a gente tá viajando mesmo. Mas essa delícia de você poder destrinchar a obra da Madonna e descobrir as ramificações e tudo. Que os haters adoram dizer que ela é escorada, que ela foi a primeira a copiar, etc, etc, etc. É verdade, é bem verdade que ela sabe absorver de uma forma muito interessante. Ela sabe somar. Isso é verdade. E isso tem a ver com a arte contemporânea. A arte contemporânea é isso. Exatamente. Todo mundo, aquela velha ditado, hoje em dia nada se cria, tudo se copia. Calma. Ela sabe trabalhar muito bem as referências que ela tem. Né? Até ela mesma, quando ela se autorreferencia, também não é gratuitamente. Eu acho que porque acha que é legal, porque é moda. Eu acho que a grande diferença da Madonna para o restante é que ela vai pegar algo que estava obscuro, algo que a grande maioria das pessoas contemporâneas não conheciam aquela obra, e ela traz à tona. Eu vou citar um exemplo bem básico, bem prático, que é o The Power of Goodbye. O The Power of Goodbye é baseado num filme de uma atriz chamada Joan Crawford, chamado Moresky, que em português, se ele estivesse aqui, ele saberia me dizer o nome, Acordes do Coração. Então aquela cena final de que ela desce, ela vai andando pra praia e que ela se suicida, aquela história toda, aquilo ali ela é inteira um take de um filme, de Acordes do Coração, o Moresco, da Joan Crawford. Quem em 1998 sabia que era Joan Crawford? Eu fui atrás de saber que era Joan Crawford por causa da Madonna. Eu fui atrás de saber que era Madonna. Gita Parlo, Marilyn. Então, é diferente você, por exemplo, a Madonna tem uma artista que está em evidência e ela vai lá e copia aquela artista. Isso nunca vai acontecer. Por quê? Porque ela homenageia ícones, isso pronto, ela homenageia ícones, ela homenageia a coisa, principalmente porque, por exemplo, qual é o grande problema da Madonna no cinema? Eu acho que ela tem dois grandes problemas no cinema. Primeiro, o personagem Madonna ele é mais forte do que qualquer personagem que ela possa criar. E segundo, ela se sente artista dos anos 30, dos anos 40. Então ela atua como aquelas atrizes dos anos 40, que é uma atuação muito forçada, que é uma atuação muito dramática, muito trágica. Muito bem, justamente em Evita. Pronto, né? Então ela não tem aquela atuação natural. Se você faz um filme da Garbo, ou da Bette Davis, ou da Dietrich, você vê que aquilo ali é tudo muito overizado, é tudo muito forçado, porque o cinema naquela época necessitava disso. Ainda havia muito, o cinema ainda era muito recente. Ainda era coisa do cinema dos atores do teatro. Pronto, do teatro também. Então isso teve um grande problema. Então o que é que ela fez? Essa coisa do cinema, ela ficou mais atrás das câmeras, tanto é que o WI conseguiu até uma boa aceitação, teve indicação ao Oscar, né? Teve o Globo de Ouro lá do Masterpiece. E ela prefere agora estar se dedicando à produção e, graças a Deus, voltou à música, né? Voltou a lançar o álbum e fazer promoção, fazer turnê, né? Deus quiser vai estar todo mundo. Para mim, o melhor exemplo dela enquanto trabalhando referências, lá vou falar dele de novo, é o Confessions, onde é um disco onde ela referencia totalmente os anos 70, era disco, e não regravou uma música. Ela poderia muito bem naquele disco ter regravado Dana Summer,
regravou depois da turnê, que ela cantou por questões óbvias, né? Mas ela poderia ter regravado e ter ido por esse caminho talvez mais fácil. Mas não, ela fez um disco todo com esse referencial inédito, que é fantástico. Oi? Não, o que eu acho que a palavra que está tentando buscar é que assim, a expressão que você tenta buscar é que releitura é diferente de plágio. Né? Madonna não faz plágio, faz releitura. Né? Como foi o caso vou confessar um caso clássico, porque é assumidamente uma releitura da era da discoteca. Quase todas as faixas são baseadas em músicas da era da discoteca, os samples são praticamente idênticos, mas não são os mesmos. Exceto por Hang Up, que é Gimme 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 Gimme, né? E que ainda é um pouquinho diferente do original do álbum. Pois é, né? mas ele é um pouco mais acelerado. Acho que o sample é o mesmo, né? mas foi acelerado, foi readaptado. Mas Donna Summer tá no disco, Pet Shop Boys tá no disco. Jorge Moroder tá no disco. Exatamente. Os Jacksons tá naquele Jackson disco. 5, sim, que a Jackson 5, quando eu escutava Sorry, né? Que e achava que estava parecendo com alguma coisa, não sabia o que era. Um dia eu li na internet que era da música do Jackson 5, Kenny Phillips, e quando você for estudar da outra, você pensa, caralho, é a mesma música, né? É igual, só que não é igual. É igual, mas é diferente. Exatamente. E pra quem não gosta de Madonna, é meio complicado entender isso. É igual, mas é diferente. Como assim ela tá copiando isso? Não, ela não tá copiando. Ela tá homenageando, tá referenciando. Que a outra diva, Beyoncé, também já fez isso muito. Tem gente que eu tava... A própria Madonna, inclusive, tem um clipe que ela faz a versão de Just My Love, que aquele clipe é maravilhoso. Justamente, né? E ela releu Just My Love de uma forma extremamente positiva. E que tem, inclusive, até um trailer daquela turnê que ela fez com o Jay-Z, que ela recita versos do Just My Love, que eu achei interessante. Mas ela faz do jeito dela, como a Madonna faz do jeito dela. Então, mas eu já ouvi gente falando certas bobagens, como uma vez ouvindo Donna Summer agora me fugiu o nome da... qual é o nome da música? A Feel Love? Não. Não, mas vamos da Donna Summer, essa música é da Beyoncé. Não é? Love to Love Baby. Eu já ouvi dizer que o Michael Jackson copiou a Rihanna. Uau! Please don't stop the music. Eu nem discuto, eu passo direto. Eu reviro os olhos e digo pra Madonna, mulher, tu não sabe o que eu ouvi agora. A gente vai dar agora. Começaram as performances ao vivo. A gente tinha alguns vídeos a mais, né? A gente escolheu um específico que eu acho que é o que impressionou todo mundo com ela. Não é a queda, não é a queda. A gente vai passar agora então para vocês. De assistir junto também. Se passar, não está falando. Ela postando em voz, as performances não são fora Living for Love. As propostas de apresentações ao vivo não vão ser tão dançantes assim, vão ser baseadas em voz, mostrando uma produção e uma afinação. Que a gente deve, ela usa um vocal bass, eu acho que é isso, Gustavo, né? É um vocal bass, que é uma voz que fica no fundo, para caso de repente ela cai, a voz continua. Se bem que ela caiu e não teve voz. Mas a voz fica bem baixinha, mesmo até para guiar, né? Que ela guiar, que fica no primeiro retorno. Mas é isso. Bom, a gente vai agora para a segunda parte dos jogos, que daqui a pouquinho... Posso só fazer um comentário sobre Gustavo? Pode. Eu acho que na turnê ela vai cantar essa música de costas e vai entrar uma menina de peruca longa. Porque eu tenho certeza que ela ouviu o CD inteiro da Cia e compôs essa música. Só eu que acho o refrão Chandelier todinho. Só eu? Vou ligar no esse só você opinar, né? Não, e eu não tô dizendo isso como uma crítica, eu acho maravilhoso. Tá? Inclusive, até porque elas são amigas, Cia já gravou. Inclusive na época que falavam daquela lista de produtores do Rebel Heart, que não tinha nem nome nem nada ainda, a Cia era uma das. A Cia trabalhou com ela. A Cia trabalhou com ela nessa época. Só que ela não quis ser acreditada em nada, assim como a Alicia Keys também não quis ser acreditada em nada, que trabalhou no Live for Love também. Então é capaz dela ter entrado nisso aí. Gente, eu tenho uma dúvida gigantesca. O Wash All Over Me foi escrita também pela Miley Cyrus, é isso? Como saiu?
Eu li numa fonte muito insegura. Não, é porque assim, quando ela colocava a letra, ela marcava algumas pessoas no Instagram. E quando ela colocou o Lost Love alguma coisa, ela marcou a Miley Cyrus. Tá. Aí existe essa teoria de que a Miley Cyrus também estava lá no meio. Mas o feat acabou sendo da Nicki Minaj, né? Não adianta. Todo mundo entra na fila do feat, mas da Nicki Minaj vai poder ser ganha, né? de 2 discos da Madonna. É verdade. Agora é a hora dos nossos joguinhos. Agora é hora divertida. Agora bota o nome e não quer vir. Agora eu vou. começando pelo Neto. Tu que tá com o CD preso no teu carro. Eu saí de lá. Que não ouviu ainda. Eu curti, todo, inteiro. Eu curti Holy Water muito, mas eu não sei se chega a ser single. Mas eu gosto de Living for Love, gente. Eu amo. Living for Love. Eu amo. Já escolhi como single. Fabinho. Eu voto em Joan of Arc. A minha preferida do disco até agora. Jorge. A minha preferida é Heartbreak City, assim, pra mim é a mais linda, é uma das baladas mais lindas da Madonna pra mim desde Rain. Eu acho que ela não fazia algo tão lindo, algo tão dramático. Mas eu acho que o que funcionaria como single talvez fosse o Bitch a Madonna, eu acho que vai funcionar muito bem. Principalmente lá na plateia americana. Já está é óbvio, né? Tem umas músicas que são óbvias, mas tem músicas que a gente gostaria, eu acho que Holy Water é uma que eu gostaria. Eu queria muito Rebel Heart como single, porque ela conta a história dela, ela fala toda aquela, ela faz toda uma via crucis, e eu acho que Rebel Heart seria interessante. Talvez até para fechar esses ciclos de singles, se realmente ela cumprir aí a coisa do erótica com singles e ainda um Bye Bye Baby aí perdido, né? Rebel Heart parece uma música, um clipe com várias imagens de todos os clipes de sua carreira. Assim, ela já fez isso. A gente fica sempre achando que possa ser projeção. Foi o Music, né? Assim, Foi. Music tem. Foi de HB2. O GHB2 tem, ela fez um Music. É o Mega Mix, né? E desde a Drawbridge ela faz essa autorreferência, né? Desde a Drawbridge ela... Porque é muita coisa. Eu não sei se já aconteceu com vocês, mas um dia assim, é pegar todos esses mega mix da Madonna, assim, de 15 minutos, e você começar a assistir, quando dá uns 5 minutos você já cansou de ver, meu Deus, como é que ela conseguiu fazer tanta coisa. Se a Madonna continuar no ritmo que ela tá, daqui a um tempo ela vai fazer a tour dela, ela vai cantar 15 segundos de cada música, não vai caber. A MDLA Tour, deu raiva pra mim, que horas ela começava a cantar, já acabou, tá quase Maria Bethânia cantando, menino fazendo poporri, já. Fazer a coisa Super Bowl, né? Pega um pedacinho de cada música, faz deu raiva essa parte. medley. Falando em turnê, até mesmo que daqui a pouco vocês vão ser recebidos com um coquetel ali fora pro lançamento. O Universal Livraria Cultura estão fornecendo pra vocês isso aí. Vai ter docinho no formato da cara da Madonna. Não exagera. A gente tira foto e não come nunca. Sem ter enfado, né? Tira foto e não come nunca. As expectativas em cima da turnê, a gente sabe, tá correndo aí nos jornais locais, já saiu então em outros jornais também. A gente sabe que quando começa a surgir os boatos é que tem algum fundo ali. Quem me segue no Facebook viu que eu falei até uma data lá, mas porque a gente tem uns... Até o Fabinho estava aqui quando eu falei do lance da Beyoncé, né? Quando o cara fechou o show da Beyoncé, o Marcelo fechou o show da Beyoncé em Fortaleza, eu estava com uma reunião para falar sobre Beatles. E na mesma hora eu me desliguei da reunião, falei, como é que é? Você fechou com quem? Com a Beyoncé. Ah, então tá. Quando é que vai ser? Esquece Beatles, vamos falar sobre Beyoncé. Então as fontes dizem que possivelmente em janeiro realmente elas vêm. Bora ver se vai acontecer. O certo é que no Brasil elas devem passar. Mas não bora falar muito não, porque todo mundo tem alguma relação aqui com aquela galera que tá fazendo os eventos, tá trazendo shows, e vai que a gente solta alguma coisa e eles ficam bravos com a gente, que nem o cara que ficou comigo na BBC. Expectativa. Olha, de música de abertura, é aquela música que eu sempre vejo que é a mais importante para ela no álbum, que ela tá recente, ou nem sempre, né? Porque teve um ano que foi Vogue a abertura, né? A Reimation Tour é Vogue. Sim. Mas realmente é o caráter da turnê, né? Geralmente a abertura diz como é que a turnê vai ser, né? Como é que o show vai ser inteiro. Porque eu que assisti a Second Street em 2008, São Paulo, sim, no Rio de Janeiro. Eu me animei bem mais, eu acho que até assisti qual dia? No Rio, qual dia? Eu acho que não lembro, foi na segunda-feira.
Na segunda-feira, porque eu vi, eu fiquei com inveja de quem eu tava assistindo no Fantástico o finalzinho, e foi na segunda, foi o segundo dia. O primeiro dia foi no domingo, foi no domingo. O 14 de dezembro foi um domingo, né? Foi domingo. Aquela fatídica chuva. E que quem estava lá está na gravação oficial do. Eu vi a queda. Né? E aí. Não, mas está no. Aí eu me acostumei a ver DVD, né? entendeu? Acho que nem ela se acostuma, né? A gente. O que você acha que vai abrir o show? Em relação à música? Assim, essa coisa de turnê da Madonna, eu sou muito alheio, porque a gente realmente não tem noção de como é que vai ser. Quais são as expectativas? Eu acho que em relação à coreografia, eu acho que vai ser tudo muito trucado. Eu acho que ela vai fazer como ela fez na Drowned, como ela fez na Reinvention. Que na Drowned ela praticamente não dança, né? A coisa ela é mais performática mesmo. E na Reinvention ela dança. Quando eu digo trucado, pessoal, não é que ela não saiba mais dançar ou que ela não tenha mais estrutura para isso. Mas eu acho que ela vai valorizar aquilo que o Michael falou. Ela vai valorizar a voz, ela vai valorizar a letra da música. E ela sabe que se ela colocar muitos elementos em cena, a música ela se perde. Um grande exemplo disso é o Frozen da Drowned. Que a música é maravilhosa, mas você lembra muito da performance da Geisha. A música em si, ela resgatou lá na Reinvention, que era só ela e o Gogô. Então, como ela está cantando bem, ela está fisicamente muito bem, então eu acho que a turnê, eu acho que ela vai criar muito em cima dos figurinos. Acho que vai ter muito brilho, muita pedra. O fôlego dela para cantar bem, não é isso? E para ter um fôlego para cantar bem, para levar a música sem usar a base, né? Ela vai fazer a turnê de calcinha e sutiã de novo? Porque é uma pergunta que eu e um amigo meu bem a gente se faz. Até que ano Madonna vai fazer show de calcinha e sutiã? Nada contra, acho ótimo. Mas eu fico doido pra saber até que ponto ela vai. Na verdade, assim, calcinha e sutiã mesmo foi na MGNA. Ela nunca tinha ficado. Não, mas ela sempre gosta de uma pouca roupa. Né? Eu acho de um atrevimento a mulher com 56 anos. Eu não acho, não, acho ótimo. Eu tô dizendo um atrevimento, mas um atrevimento. Porque assim, como ela tem. Como, né, ela fisicamente ela tá muito bem, né? A coisa de ser atleta. Então eu acho que essa coisa do corpo é irrelevante nesse sentido. O que eu acho importante, ela vai primar muito pela questão da mensagem, da imagem, da música, não da imagem dela em si. Então eu acho que essa coisa da dança vai ficar meio que em segundo plano. E eu acho que ela vai trabalhar muito mais a coisa performática. Como ela tem muita música, não só do álbum mesmo que está sendo lançado, mas, né, como diria o Odori Paraguaçu, para trás mente, né, ela tem muita coisa, e ela vai ter que cantar os hits. Então tem coisas que acontecem naturalmente. Só um minutinho. E tem uma coisa que eu vim percebendo da Reinvention para cá, é que quando ela lança o teaser da turnê, as músicas do teaser todas estão na turnê. Nesse teaser agora, quais são as músicas que estão, além do Live for Love? Vogue, Like a Prayer e Music, se não me engano. Né? Então tem músicas que eu acho que ela está trabalhando muito e ela esquece outros hits. Que até hoje, e da era MGNA eu não perdoo ela não ter trabalhado Everybody, que foram 30 anos naquele ano. E ela teve show no dia do lançamento de Everybody. Então ela poderia ter trabalhado. Então eu acho que é uma grande marca. Talvez Everybody fosse uma melhor música incidental para Celebration do que MGNA. Mas ele tinha uma pergunta. Eu acho que tem uma coisa que vale a pena ressaltar com relação a tanto a vibe do álbum, que acho que também vai para a vibe da turnê, que é aquela coisa que ela vem trabalhando desde o finalzinho de 2012 para 2013, que foi o documentário que ela fez com relação à revolução do amor, né? A Revolution Love. Sim, Revolution Love, depois Rebel Heart, né? E a turnê, eu creio que ela vem trabalhando nessa vibe de querer fazer uma revolução, de querer aparecer como revolucionária e de fazer o nome não só dentro do mundo pop, mas no contexto geral. No universo, exatamente. Eu acho que com esse show, não que nos outros ela já não tenha tido essa intenção, mas eu acho que ela vem mais com a tarefa social. Isso é mais objetivo, né? Exatamente, com a tarefa social. Por isso que eu acho estranho o Revolution e o Frida não ter entrado no álbum. Eu acho até agora, eu não consigo entender, porque tá dentro disso aí que você tá falando, tá dentro de todo esse contexto. Essa vibe preto e branco vem desde Deixa eu só fazer uma pergunta já. Posso? Assim, todo mundo assistiu aquele documentário? Todo mundo viu? Você, né? Galera, quem não viu, assiste, baixa, ela disponibilizou pelo Torrent, tem YouTube, tem legendado. Teve uma alma caridosa que legendou tanto a entrevista, né? Porque ela deu para a revista Vice, quanto o documentário em si. Tira um tempinho, desliga o celular,
bota aquilo ali e assiste. Aquilo ali é muito interessante, porque ela trata de assuntos que são muito sérios. E que muitas vezes as pessoas não levam a sério, exatamente porque inclusive tem até a parte lá que ela fala, né? Ninguém me leva a sério porque eu sou mulher, eu tô nu e eu sou loura. E ela diz isso lá no documentário. Então às vezes ela fica nua para chamar a atenção. Pronto, agora tá todo mundo olhando para mim, agora eu vou dizer o que eu quero. Então isso é interessante. Então assim, para quem não assistiu ainda, tanto para quem é fã quanto para quem não é fã, eu acho que é interessante assim, assistir esse falar que é uma obra de arte. É uma obra de arte, aquilo é uma coisa fantástica. Coreografias, a escolha de cenários. Aquilo é uma coisa fantástica. Aquela cena do bailarino que parece um fantasma, né? Dançando entre toda aquela tortura. Aquilo ali é de uma riqueza que acho que a Martha Graham ficaria extremamente orgulhosa dela, né? Diz assim, pronto, ela realmente é uma pupila minha. Então isso é legal. Assim, eu acho que é interessante o Vogue, é interessante o Just Like My Love, é interessante o Beautiful White. São obras. Mas eu acho que essas obras meio que besides da Madonna, eu acho que elas dizem muito e às vezes elas são meio que esquecidas. Até porque ela não vende produto nenhum, que eu acho isso interessante. Não tem disco, não tem nada. Ela não lançou, acreditava-se na época que ela fosse pelo menos lançar um single em referência. Não tem música nova, nada. E foi. Ela tinha terminado o turnê, não tinha nenhum burburinho ainda sobre o disco. Sabe o que eu achava? Eu achava que aquilo ali iria virar um livro, como Static Process, por exemplo. Eu achava que aquilo ali iria virar um livro. Mas não foi aquilo mesmo. Mas desde todo sempre a Madonna quis ser política. Política que eu quero dizer, ela não quis ocupar um cargo político, mas ela sempre quis ter posicionamento político muito claro e social, né? E aí eu acho que de uns tempos para cá, talvez o foco dela tenha sido mais direcionado para isso. E eu acho isso muito interessante, a pessoa utilizar da potência que ela tem de mídia, da força que ela tem em mídia, esse tipo de coisa e tal, para alertar para algumas coisas que são muito importantes. É tanto tempo, né? Basta a gente lembrar que em 1990 ela participou da campanha Rock the Vote para incentivar os americanos a irem votar, porque não estavam indo votar, e você fica, mas isso é uma bobagem, para nós que moramos no Brasil, somos obrigados a votar, etc, etc. Mas se você estudar minimamente a história dos Estados Unidos, a realidade política de lá, que são extremamente alienados e tal, a importância do artista pode mostrar o outro lado, né? Que os fãs reclamando disso. Eu não vim para esse show para falar de política. Eu vim para ver um show. Mas ela expôs mesmo, né, a realidade do Ela bateu os pés no chão e disse assim, eu vou mesmo alfinetá-lo do jeito que eu quero, vou falar o que eu quero dizer. E não importa quem vai doer. E o que é uma coisa esperada. O Bush gostou de pouco, mas eu digo que se a Madonna fosse brasileira, ela seria do PT. A gente... Se a Madonna fosse brasileira, ela seria do PT. Gente, a gente está terminando o evento. Daqui a pouco tem um evento do Dr. Who também. Vai acontecer aqui. É engraçado, né? A cultura consegue. É que nem music, né? First you loved me and I let you in. Made me feel like I was born again. You empowered me, you made me strong. Built me up and I could do no wrong. I let down my guard, I fell into your arms. Forgot who I was, I didn't hear the alarm.